Amém, Senhor. E amém, Jesus. Vamos lá então, meninas. Somos nós três. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa palavra que o Senhor falou no meu coração. Então, eu quero só falar um pouquinho da essência do vídeo e a gente vai entrar no texto que é do bom samaritano, né? Então, o rapaz que divulgou o vídeo na rede social, não sei se vocês viram, ele fala que um amigo, dando um depoimento para ele, falou que estava numa fila de um lugar para poder tomar café lá nos Estados Unidos, que está na moda, ou você entrar de carro mesmo, você passar, tomar o seu café, tomar o seu lanche, né? Talvez até por causa da pandemia. Eu não me atentei muito à questão de por que está funcionando assim nos Estados Unidos. Mas aí ele fala que o rapaz estava no carro e ele decidiu pagar o café da pessoa que estava atrás. Então quando ele chegou no caixa, ele pediu o café dele e falou assim, eu estou pagando o meu café e também quero pagar da pessoa que está vindo aí atrás. Aí quando ele foi ver, era uma moça. E aí ele foi e pagou esse café. Deixou pago. E quando ele fez isso, quando essa expressão de falar para a atendente, eu quero pagar o café da moça que está vindo atrás, disse que deixou ele em adrenalina, em êxtase. E aí foi descoberto que o que ele estava sentindo era a ocitocina. E foi tão poderoso que pesquisadores pessoas começaram a se envolver, a tentar entender o poder da ocitocina, né? E aí percebeu-se de que quando você tem essa atitude de serviço sem querer nada em troca, né? Desinteressado, ato de serviço desinteressado, eles descobriram que isso contagia a pessoa que está recebendo. Então ali eram três pessoas envolvidas. O rapaz que estava pagando, para quem estava atrás, e essa pessoa quando chegasse no caixa, ela ia perceber que alguém da frente a abençoou. E aquilo ali, a tendência era contagiar um ao outro, né? E disse que o rapaz falou assim, eu estou pagando o café da moça que está atrás e diga para ela, quando você for servi-la, que ela é amada. Só fala isso. Ele falou isso para a atendente. Então, quando ele fez isso, ele já foi tomado de ocitocina. Ele falou que sentia algo enchendo o coração dele sem ter tido contato com a pessoa que estava atrás. E aí ele seguiu com o carro e a moça, quando chegou o cliente que estava atrás, ela foi e passou o recado para ele e conseguiu se entender de que os três foram contagiados por aquela ocitocina. Quem abençoou, quem foi abençoado e quem assistiu aquilo que estava acontecendo. Então, isso aí surgiu bastante, por quê? Porque é algo raro, né? Esse ato de serviço desinteressado. Existem pessoas boas que fazem isso com frequência, com naturalidade? Tem, a gente sabe que tem, mas é raro. Sabe? E quando a gente consegue fazer isso realmente gera uma sensação. Eu tenho um recipiente no meu carro que todas as vezes que sobra moeda no troco de alguma coisa eu boto as moedinhas ali. E eu tenho passado muito, e diante de Deus estou falando isso para vocês, antes de eu ter acesso a esse vídeo, eu tenho passado muito na rua porque eu trabalho com transporte escolar. E eu tenho me deparado com muitas pessoas no sinal vendendo doce, vendendo bala, vendendo salgadinho, sabe? Você olha para o rosto das pessoas e você percebe que são pessoas que estão vindo de uma pandemia devastadora e que estão procurando também ter o recurso desta forma. Então, na maioria das vezes que eu passo por essas pessoas, eu não tenho as moedinhas para poder comprar o doce que eles me vendem. Mas as moedas que eu tenho, eu dou para eles. Sabe? E a sensação realmente é fantástica. Durante um tempo atrás, eu tinha muito preconceito quanto a isso. Não, aqui perto de casa tem um centro de reabilitação. E esse centro de reabilitação coloca as pessoas que estão em recuperação para ir na rua e vender as coisas para ajudar o centro de recuperação a cuidar deles. Sabe, durante muito tempo eu era crítico quanto a isso. Mas aí, de um tempo para cá, eu tenho percebido que expressar o amor, sabe, abençoar alguém de alguma forma, precisa ir além do nosso ponto de vista. Que muitas das vezes o nosso ponto de vista ele é crítico, ele é muito rigoroso, né? Então,
às vezes as moedinhas já estão ali. E quando eu não consigo comprar o doce que eles estão vendendo, eu falo assim, bênção, eu não tenho dinheiro pro doce, mas eu tenho isso aqui para poder te abençoar. E eles recebem, sabe, o olhar deles assim, de quem está vendendo, o pai de família que está ali. Tem parece que ela é uma estudante, uma jovem, que eu passo por ela todos os dias lá perto da vendendo um docinho lá. Parece que realmente ela está vendendo para ajudar nos estudos. Então toda vez que eu posso, eu passo ali, compro um docinho com ela. Porque se você for olhar assim, o doce é caro demais. Toda vez que você for olhar com interesse, querer ser beneficiado, você não vai comprar. Vocês concordam comigo? Se você for olhar com rigor, olhando para você, você não vai comprar. Sabe, a menina vende uma balinha de leite em pó com açúcar por fora. Acho que vocês conhecem esse doce, né? Esse doce é bem antigo. Eu gosto muito desse doce. Ele é leite em pó por dentro, por fora, uma calda de açúcar. E eu acho muito gostoso. Ela vende aquela bolinha por R$ 1. Sabe, se você for olhar assim, é caro demais. É caro demais. Mas quando você pula a quantidade de doce que ela está vendendo e o valor, e olha para o coração daquela pessoa que está se esforçando para ter o recurso, você consegue ter empatia, olhar o outro lado. Tem que ter o coração desprendido. Isso, Débora, é verdade. E aí, quando você consegue olhar para o outro lado, você vê que tem alguém ali tentando, que tem alguém ali se esforçando, que é voluntarioso, sabe? Igual na igreja. Na igreja a gente faz cantina, né? A lua aí da nossa igreja e sabe disso. Muitas vezes a gente coloca um preço simbólico e às vezes as pessoas deixam de lanchar com a gente porque a ideia é ter o recurso para a congregação funcionar. E a pessoa deixa de comprar com a gente porque às vezes acha caro e vai comprar na rua. Mas a ideia é ajuda, a ideia é o coração voluntarioso. A ideia é poder você ter a chance de fazer diferente, de se expressar diferente, de ter tudo para cobrar, para ser rigoroso, para poder ter seu direito, fazer sua pechincha. Mas quando a gente fala de um coração voluntarioso, de um coração desprendido, como Débora falou, a gente consegue olhar o outro lado e ver que tem alguém ali tentando. Sabe, isso contagia, é verdade, isso contagia. Minha amiga Dani está chegando aí, seja bem-vinda, Dani. Beijo no coração, amada. Então isso a gente faz com que esse ato de serviço desinteressado, ele cria uma possibilidade de nós sermos pessoas melhores. Eu tenho provado isso com moedinhas. Sabe, então eu espero que essa live venha contagiar vocês que estão aqui comigo. Não sei se vai aparecer mais alguém, mas eu espero que isso contagie vocês como tem contagiado. E quando eu tive acesso a esse vídeo, eu pude lembrar dessas moedas que eu tenho ajudado. Quando eu compro doce, sabe? Porque a pessoa que está vendendo doce também, quando ela vê a cestinha dela esvaziando, diminuindo, é porque tá valendo a pena estar naquele sinal ali, com aquele calor ou com chuva. E tem dia que não dá para eu poder comprar e eu dou uma moedinha. Porque esse ato de serviço desinteressado é o refletir, né? É o transbordar do que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. Da forma que Jesus tem tratado de nós, Ele tem mudado a nossa vida. E não existe melhor testemunho que você e eu possamos dar do que Jesus tem feito em nós quando nós transbordamos, quando nós fazemos isso, né? Então aqui eu queria apresentar um pouquinho do meu tema para vocês, tá? Da história que fluiu, dessa ocitocina que contagia as pessoas, que contagia quem está recebendo, que contagia quem está dando e que contagia quem está observando. Sabe, é como se contagiasse mesmo as pessoas que estão envolvidas com aquele ato de serviço sem interesse. E que isso venha fluir no coração de vocês também no nome de Jesus. Que quando oportunidades surgirem de vocês poderem abençoar alguma pessoa, que o primeiro ato nessa avaliação seja olhar como podemos transmitir o amor e não como podemos ter recurso em meio a ajudar alguém. E às vezes, dependendo da ajuda que foi no teu coração, se você for dividir com uma outra pessoa, alguém vai dizer para você não fazer, vai ficar no prejuízo, você é bobo, você é boba, para de fazer isso. Mas se o seu coração está mandando, está te impulsionando a ter esse ato de serviço desinteressado, faça. Né? Aquela velha frase, faça o bem sem olhar a quem. Sabe? E isso é possível.
sim, é possível colocarmos em prática esse ato de serviço desinteressado, sem olhar como podemos lucrar em estar abençoando pessoas. Sabe, abençoar pessoas é a continuação da bênção que você tem recebido. Do quanto o Senhor tem abençoado a tua vida, do quanto o Senhor tem cuidado da tua vida. A gente não é questão de ser forçado, mas acaba sendo natural a gente poder abençoar as pessoas. Amém, gente? Até aqui tá legal? Tá dando para poder entender? Essa conversa tá boa? Já quero agradecer a vocês que estão aí comigo. Eu vou passar pro texto agora, tá bom? Nada longo, daqui a pouquinho eu vou estar encerrando, tá? Até para não atrapalhar o finalzinho da sexta-feira de vocês. Eu sei que sexta-feira às vezes é corrida, né? Semana é corrida, mas espera só mais um pouquinho, tá bom? Não vou atrapalhar muito não. Eu tenho certeza que no final vai dar certo e vai ser um conteúdo gostoso. Quanto mais precisei, todos vocês me abraçaram. Nunca vou me esquecer. Amém, Dani? Eu já te falei, né? Você e sua família tem um lugar especial no nosso coração e a porta aqui da igreja estará sempre aberta para vocês. Vamos lá então? Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 28. Deixa eu ver se é 28. Não, versículo 30, tá bom? Que a gente vai direto para a parábola. Versículo 30, ó. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, passou-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes os intérpretes da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Sabe, essa história aqui ela é bem conhecida, né, sobre a questão de uma pessoa que ela foi roubada, assaltada e agredida ao ponto de não conseguir se levantar e continuar a jornada. E aí Jesus colocando uma parábola, uma história para aquele intérprete da lei e para outras pessoas também que sempre estavam questionando quem Jesus era, ele usa 3 pessoas nessa parábola. O sacerdote, né, que é o representante real de Deus para os judeus, o levita e o samaritano. Então, sacerdote e levita, estava tudo tranquilo, mas quando fala de samaritano, fala de rivalidade, fala de um povo que, mesmo tendo a origem judia, se tornou rival dos judeus. Sabe, você vai ver que quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, ela fala: como você, judeu, pode querer me ajudar? Né? Vocês conhecem a história. Então ali a gente nos faz lembrar um pouquinho da rivalidade que havia entre judeus e samaritanos, que começou lá atrás, lá no Antigo Testamento. Os reinos foram divididos quando Salomão pecou. E aí depois Roboão assumiu, que foi o seu filho. Então dividiu o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte ficou como capital Samaria. E mais para frente a Assíria veio, sitiou e tomou Samaria. E não somente tomou Samaria, mas fez com que os samaritanos, que o reino do norte, viesse a ser uma mistura de cultura. Né? Porque a Síria veio, toma
Samaria e começa a colocar em Samaria os seus costumes, a sua forma de proceder, e começa a fazer uma mistureba terrível. Então, como era reino do norte e reino do sul, o reino do sul já começou a olhar para Samaria de uma forma torta. Porque dali em diante, por causa da mistura, relacionamentos de mulheres judias com homens assírios, sabe, muita coisa foi acontecendo, sabe, a história é muito longa, muito profunda, quando a gente para falar da rivalidade dos samaritanos e dos judeus. Mas eu quero voltar um pouquinho nesse texto para a gente poder entender por que Jesus deu destaque a essa mulher samaritana, a esse samaritano que veio ajudar. Para poder mostrar que, diferente do nosso ângulo de visão, da nossa forma de dizer quem é bom e quem não é, a gente consegue perceber que Jesus ele está pronto para poder ajudar a todos e usar a todos. Exatamente um samaritano, com uma rivalidade histórica nas costas, vem e prossegue diferente daqueles que era para ajudar. E muitas vezes a religiosidade afasta pessoas. A religiosidade, a cultura religiosa faz com que relacionamentos abençoados sejam diminuídos, sejam afastados, sejam terminados, findados. Porque Jesus é a essência, né? Eu costumo dizer muito isso, de que Jesus ele une pessoas, ele cura pessoas, ele trata pessoas. E a gente assim consegue perceber o tamanho do amor que Jesus por nós e o que ele faz através de nós. Então havia uma rivalidade muito grande. Por quê? Porque os judeus não toleravam isso. Os samaritanos, porque eles foram sitiados, eles foram dominados, eles tiveram a cultura dividida, adulterada. Então, para eles, a partir daquele momento, os samaritanos era como se fosse uma tribo, um grupo de pessoas sem a essência verdadeira de um judeu. E os anos foram passando, essa rivalidade foi se firmando. E aí quando a gente chega aqui na parábola, a gente consegue pegar Jesus tendo cuidado de usar um samaritano para expressar o amor desinteressado. Tá dando para poder entender, gente? Está sendo muita informação, está sendo rápido. Me ajuda aí, por favor, para mim não poder atrapalhar o entendimento de vocês. Então Jesus ele usa alguém de rivalidade histórica para mostrar que o coração do homem ele é poderoso, sabe? A nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito fala muito mais do que cultura, fala muito mais do que ideias de homens. E quando a gente consegue ter esse impacto da presença do Senhor na nossa vida através do Espírito Santo, a gente consegue transbordar essas mudanças na vida da pessoa, esse ato de serviço desinteressado na vida das pessoas. Então ele usa alguém que era tão mal visto pelos judeus para confrontar aquele intérprete da lei. E ele coloca o sacerdote, que era o representante máximo, ele era para poder ajudar o ferido, ele passou ao largo, né, distante. Aí vem o levita, que também tem um posicionamento importante para o judeu, e passa ao largo, longe. E justo o samaritano, que é tão mal visto, por causa da rivalidade histórica, ele vem, cuida, faz os primeiros socorros para aquele homem, já ali onde, no local, né, nós lemos com vinho, ele cuida óleo e vinho, ele cuida dos ferimentos do samaritano, do homem que foi roubado, com óleo, com vinho, faz os primeiros socorros ali, depois ele coloca em seu animal, leva para uma hospedaria e ele deixa claro lá, cuida deste homem, tudo o que você precisar, faça nele, que quando eu voltar, se tiver alguma dívida sobre esse cuidado, eu te pagarei. Sabe, isso aqui é fantástico, porque esse ato de serviço desinteressado precisa ser algo que flua de nós. Quando eu descobri que a ocitocina, o hormônio da ocitocina, ele é contagiante, primeiro, você não vai fazer com a intenção de que as pessoas vejam. Amém? Vocês concordam comigo? Nós não podemos fazer nada com a intenção de que pessoas vejam. A própria palavra fala isso. Quando o apóstolo Paulo envia algumas cartas para alguns lugares,
ele fala isso: quando você for fazer o seu serviço, não faça como se tivesse alguém olhando para você. Não faça o que é certo à vista. Não se dedique quando alguém está olhando e não faça de qualquer jeito quando alguém não está olhando. Faça, esteja alguém olhando ou não, faça como se você estivesse fazendo para Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Então, primeiro, a gente não pode ter essa intenção de fazer e ficar olhando para ver se alguém está vendo. Tem que ser natural. Sabe, a gente tem que pedir isso ao Senhor: Senhor, me trata, me restaura, sabe? Senhor, mexe nas minhas entranhas, muda, faz aquele velho homem ser deteriorado, ser arrancado aos poucos e faça um novo homem surgir em mim todos os dias. Porque quando esse ato de serviço desinteressado é algo que flui de dentro para fora. O nosso ser ele é contagiado, o nosso espírito ele é influenciado pelo Espírito Santo e a gente consegue externar isso em ações, em palavras, numa simples moeda, sabe, num abraço, em ajudar alguém a atravessar a rua. Eu costumo falar muito isso no trânsito. Sente que sensação boa quando às vezes a gente está no trânsito assim, o trânsito está engarrafado e você vê que tem alguém do acostamento querendo entrar e as outras pessoas não deixam. E aí quando você freia um pouquinho o carro e deixa aquela pessoa entrar e ela passa na sua frente e você conseguiu ajudá-la, a sensação, pelo menos comigo é assim, é tão gostosa, sabe, é tão boa. E a gente precisa fazer mais isso. Olhar ao nosso redor e vai ser perceptível momentos em que nós vamos poder externar esse ato de serviço desinteressado. Não de uma forma que as pessoas vejam, mas segundo aquilo que o seu coração vai te impulsionar a fazer. E vai ser bom, vai ser gostoso, isso vai edificar a sua vida, vai edificar a vida de quem está sendo abençoado, e como nós aprendemos, a ocitocina é tão poderosa que contagia quem está olhando. Olha que coisa maravilhosa. Até quem está vendo você fazer é contagiado. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. Fazer o bem sem olhar a quem. Nós temos motivo, às vezes, para poder ser bravo, pagar com a mesma moeda, não facilitar para as pessoas, porque ninguém facilita para a gente, não é verdade? Quantas vezes usamos essa frase? Por que eu vou facilitar para os outros quando chega a minha vez, ninguém facilita para mim? Né? Uma vez eu estava no trânsito e deixei uma pessoa passar, aí meu filho comentou assim: pai, eu vejo várias vezes você buzinando, pedindo passagem, as pessoas não fazem isso para você. Não abre passagem para você entrar com o carro. Por que você faz com as pessoas? E eu falei para ele assim: porque eu não tinha essa frase, né? Ato de serviço desinteressado. Mas eu pude falar para ele: isso é meu, é do meu caráter, é o que o Espírito Santo faz na minha vida. É você olhar esses detalhes e saber que você pode ajudar alguém, que você pode fazer diferente. Não fizeram com você, mas você pode fazer com o outro. Não facilitaram para você, mas você pode facilitar para o outro. Não abriram a porta para você, mas você pode abrir a porta para o outro. Porque não é questão de dar resposta para alguém. A questão é que você é a resposta do que a sociedade precisa. A resposta que a sociedade precisa está em você, está em mim, está na nossa atitude. Está no nosso jeito de ser, de transbordar o que Jesus tem feito na nossa vida. Eu não estou falando de pessoas perfeitas. Eu estou falando de atitudes que podem ser diferentes. Sabe, nós podemos não mudar o mundo, mas podemos fazer um mundo melhor para alguém. Vocês concordam comigo? Talvez nós podemos facilitar a vida de alguém ou alguéns, né? A gente não vai conseguir transformar tudo, mas podemos transformar pessoas, contagiar pessoas, sabe, alegrar pessoas com atitudes, com um transbordado do que Jesus tem feito na nossa vida. Então, no nome de Jesus, vamos pedir isso ao Senhor. Vamos ficar atento, né, com o nosso ângulo de visão, com a nossa percepção. Vamos prestar mais atenção no nosso dia a dia, porque vai surgir oportunidades para a gente poder expressar o ato de serviço desinteressado. Pode ter certeza. Talvez hoje vocês vão enxergar melhor isso por causa da live. Pelo tema, pelo fator de estarmos falando sobre isso,
Talvez a nossa visão hoje vai ser, a partir de hoje será diferente por causa do tema. Mas eu tenho certeza que se a gente prestar um pouquinho de atenção, vamos ver que oportunidades estão surgindo para a gente poder abençoar pessoas sem querer nada em troca. Sabe, isso é bom demais. Isso nos contagia, contagia pessoas, contagia quem está vendo e os céus se alegram. Sabe, os céus se alegram com essa atitude que vem da nossa vida, da nossa parte. Olhar para o outro lado e ver que pessoas foram abençoadas, agraciadas, isso faz uma grande diferença no nome de Jesus. Vocês concordam comigo? Participa aí, meninas. Vocês concordam comigo? Se não concordar, pode falar, tá bom? Hein? Nós precisamos interagir. Porque a intenção da live é essa, a gente poder interagir, poder conversar. E se vocês discordarem dessas colocações, podem falar, eu quero respeitar e entender também o lado de vocês, pode escrever aí, tá bom? O importante é a gente poder perceber o quanto a palavra é poderosa, o quanto ela é transformadora. O que você está fazendo é um ato de amor, pastor. É verdade, eu concordo, Lu. Né? Porque às vezes não é tão simples assim ligar um celular, botar uma internet e fazer uma live, né? Muitas das vezes a gente mexe bastante no nosso dia para poder estar aqui. Eu poderia muito bem falar assim, não vou fazer live nenhuma, não devo fazer terça-feira, se der semana que vem faz. Sabe, mas estar aqui com vocês, dividir, transbordar o que Jesus tem feito na nossa vida, me faz me sentir bem, eu me sinto bem com isso, me sinto feliz. Eu vejo quando vocês entram e participam que de alguma forma isso transborda na vida de vocês também. E é um ato de serviço desinteressado. E vocês também podem fazer isso, né? Eu citei o trânsito, citei a moedinha, mas tem tantas outras coisas que nós podemos fazer na própria rede social, abençoar pessoas, sabe? Uma ligação, perceber como as coisas estão acontecendo ao nosso redor e se lançar para poder fazer isso, se lançar para se permitir ser útil na vida de alguém. E não de uma forma que as pessoas vejam, mas principalmente quando você consegue expressar esse ato de serviço desinteressado longe dos holofotes, longe do ângulo de pessoas que querem ver, que querem fama, mas fazendo a simplicidade. Sabe, ajudar alguém a atravessar a rua. Esse dia eu estava vendo um senhor e aí ele com muita dificuldade atravessou a rua. Aí um rapaz saiu do banco do ponto de ônibus na minha frente. Eu estava no sinal indo pegar uma criança na rota. O rapaz levantou do banco do ponto de ônibus, foi até, desceu o asfalto e pegou o senhor pela mão, trouxe ele porque ele andava muito lentamente. E a vontade que eu tive era de encostar o carro, pegá-lo, botar no meu banco e levar ele em casa. Diante de Deus eu estou falando isso, mas eu não podia fazer isso porque tinha uma criança me esperando e meu horário é muito apertado. E o que ele fez me contagiou. Sabe, me contagiou, que a vontade que eu tive era de colocar aquele senhor no meu carro e levar ele em casa, mas eu não podia. E eu tenho certeza que aquele jovem fez isso sem se preocupar. Quando ele se tocou que o senhor estava atravessando a rua e que o trânsito parou, ele já foi imediatamente, saiu da sua posição, ele voltou alguns metros para poder segurar a mão daquele senhor, o ajudar a subir na calçada. Mas como ele tinha que pegar o ônibus, ele deixou o senhor seguir. E aquilo me contagiou e eu não consegui fazer, mas o meu coração desejou colocá-lo no meu banco, no banco carona e levá-lo em casa. Sabe, então são essas coisas que a gente precisa estar atento. Não é difícil de ver, não é difícil de fazer. Se o coração estiver disposto a esse ato de serviço desinteressado, a gente vai achar motivos para fazer todos os dias. Quem está chegando aí, quem é? Fabrício ou Roberta? Fala aí, esse ministério maravilhoso aí. Que a cada dia o Senhor te dê mais revelação da palavra e renovação das forças para continuar no propósito que Ele colocou no seu coração. Nós amamos o Senhor e amamos essa igreja. Vida que transborda Jesus. Aleluia, gente, aleluia. Vindo de vocês, meu coração já fica constrangido.
Obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Então vamos ficar atento, tá, gente? Vamos ficar atento. Vão surgir oportunidades da gente poder fazer o ato de serviço desinteressado. Vai surgir. E quando surgir, faça. Talvez pode acontecer com vocês de uma forma que aconteceu comigo. Eu não vou poder abrir o carro para alguém entrar porque o compromisso não me permitiu. Mas só em o coração transbordar, em você saber que você queria fazer, mas o compromisso ou o trajeto, alguma coisa não permitiu, isso já vai alavancar um desejo no teu coração para que quando outras oportunidades surgirem, você vai fazer. E sempre com essa intenção, não se preocupe com quem está olhando, não faça para que alguém veja, mas simplesmente transborde o que Jesus tem feito na tua vida. A forma que Ele tem cuidado de você. Sabe, esse ato de serviço desinteressado, ele vai mudar a história de pessoas. Através da tua vida, através da minha vida. Eu creio nisso. Eu creio com toda a minha força nisso. São pequenos detalhes que fazem uma diferença gigantesca no coração das pessoas. Hoje o meu irmão colocou um vídeo no status de uma mulher na Barra da Tijuca que se lançou de um prédio, cometendo suicídio. E eu pude falar para ele, as pessoas estão procurando arrancar as dores de suas almas através da morte. Né? Um mês que se fala sobre a prevenção do suicídio, a gente percebe que tem muita gente se matando, infeliz, sem expectativa, com dinheiro, com carro na garagem, com situação financeira fantástica, mas com a alma vazia, sabe, sem saber o sabor que a vida que Jesus Cristo nos proporciona tem. E aí sabe o que eu vejo? Esse ato de serviço desinteressado pode mudar a vida de pessoas como essa que se lançou de um prédio hoje. Vindo de você. Não abrace o mundo. Não faça loucura, não suba ni marquise para gritar. Seja você todos os dias. Deixa Jesus Cristo transbordar através de você. Faça esse ato de serviço desinteressado na vida de um hoje, de outro amanhã, com calma, dia a dia, as oportunidades surgirão. E quando elas vierem, você vai ver que valeu a pena se permitir ser bênção na vida das pessoas. Amém, gente? Vou estar fechando por aqui, tá? A ideia era falar sobre isso mesmo. Se eu continuar aqui, aí é ficar inventando assunto. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Estou feliz, estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu creio que vocês também estão sentindo a presença do Senhor no lar de vocês. Obrigado por terem ficado. Minha amiga Débora, obrigado mesmo, Débora. Fiquei muito feliz em você ter participado. Você é bênção de Deus na minha vida, tá bom? Se você quiser, toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui. A live com o título Palavra de Esperança, né? Toda segunda-feira, 8h30. A gente tem feito a live aqui. Essa semana a gente mudou um pouquinho. Faltou luz aqui, então tive que jogar para hoje. Mas semanalmente é na segunda-feira. E se você quiser aparecer de novo, vou ficar feliz. Tá bom? Feliz não precisa ter muito, só precisa de Deus. Exatamente, Lu. Não precisamos de muito, não. Sabe? Dá para poder alcançar bastante coisa com simplicidade, com a essência. E eu tenho certeza que o Senhor fará isso na nossa vida. É possível. Então que a gente consiga transbordar essa ocitocina, né? Esse hormônio que nos faz se alegrar, sentir um prazer, um gozo na nossa alma em estar abençoando alguém, contagiando pessoas com isso, e assim a gente consegue fazer com que o amor se espalhe em pequenas atitudes. Não precisamos de discurso longo, textão em rede social. O pouquinho diante de Deus é muito. E um pouquinho que você faça, que eu faço, pode contagiar e mudar a história de pessoas. Amém, Débora? Amém. Então tá bom? Vou estar fechando aqui.